A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente você que mais uma vez tirou um instantinho para estar nos acompanhando aqui no canal, em nome do Senhor Jesus. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, deixa aí seu pedido de oração nos comentários, em nome do Senhor Jesus, que estaremos orando aí por você e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Né, acabei de fazer aí, juntamente com os irmãos, um estudo, né, aí sobre o livro de Tiago, né, no qual nos trouxe, né, em nome do Senhor Jesus, um livro que nos trouxe aí grande conhecimentos, ensinamentos para nos aplicarmos aí no nosso dia a dia, né? Tiago, né, em nome do Senhor Jesus, como foi falado lá anteriormente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos traz conselhos muito práticos. E agora Deus colocou no meu coração, eu orei, pedi ao Senhor, ele colocou no meu coração, a gente está agora fazendo um devocional aí, um estudo, né, em nome do Senhor Jesus, do livro de Esther, uma grande rainha, uma grande mulher, né, em nome do Senhor Jesus, que também tem muito aí nos ensinar, em nome do Senhor Jesus, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esther e Mordecai viviam na cidade real de Suzã, que havia sido importante centro político, cultural e religioso durante séculos. No tempo de Esther, era uma das capitais de um vasto império que se estendia desde a Índia a leste até a Turquia e Etiópia a oeste. As ruínas de Suzã se encontram onde hoje é o Irã, perto de sua fronteira com o Iraque, né? Em nome do Senhor Jesus. E o propósito, também vou estar lendo aqui para vocês também o propósito desse livro de Esther, né? Em nome do Senhor Jesus. Tradicionalmente, considera-se que o propósito do livro é explicar a origem do feriado judaico de Purim, uma comemoração de livramento. Essa história traz encorajamento também, essa história de Esther, né? Louvado seja o nome do Senhor, traz encorajamento e esperança aos judeus, que, como Esther e Mordecai, vivem longe de Jerusalém desde aqueles tempos até os dias de hoje. A história de Esther é semelhante à de José na corte de Faraó, egípcio. Né? Você pode ver lá depois em Gênesis 37 até os 50, a história de José, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a de Daniel, na corte da Babilônia, que você pode ver lá no livro de Daniel também, em nome do Senhor Jesus. Esses três relatos, né, mostram um judeu que foi salvo de uma conspiração de morte e chegou a um cargo elevado em um governo pagão, né? É uma história, são três histórias em comum, em nome do Senhor Jesus, né? Como livro inspirado das escrituras cristãs, Esther faz parte da obra salvadora de Deus na história que culminou com a vinda de Jesus, o Messias. Ela também lembra os crentes de que Deus jamais está ausente. Ainda que os fiéis vivem em um mundo hostil à sua fé, nem sempre tenham consciência dessa presença divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então aqui, né, eu quis passar primeiramente para vocês, como estamos dando início a esse estudo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para vocês entenderem um pouco aí, né, o propósito desse grande livro aí de Esther, né? Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo, né, alguns versículos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é do seu capítulo 1, que fala sobre o banquete de Assuero, né? Do rei Assuero, né? Em nome do Senhor Jesus. E vamos estar lendo a partir do versículo 10, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde fala, né, que a rainha Vasti, a rainha recusa assistir o banquete, né? Em nome do Senhor Jesus. É forte, meus irmãos. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremamente formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimatá, Tarsis, Meres, Marcena e Meumucã, os 7 príncipes das Persas e dos Medos, que se avistaram pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino.
sobre o que se devia fazer segundo a lei a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando foi ouvido o mandato que o rei decretara em todo o seu reino vasto, que é todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, né, meus irmãos? Essa palavra e essa introdução aí do livro de Esther, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, retrata aí a história, né? Como eu acabei de ler aqui para os irmãos, né? Onde o rei estava lá, né? Numa festa, né? Vamos imaginar assim, eles numa festa, né? Trazendo aqui com as minhas palavras, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele lá numa festa com os amigos, tal, já um pouco alegre devido, né? Já ter tomado vinho, né? Em nome do Senhor Jesus. E aí ele manda chamar a rainha para mostrar, né? Para ela ficar à mostra ali de todos os seus amigos, de todos os convidados, né? Se tratava de uma rainha muito linda, tudo, né? Então ele pediu, né? Para que fosse chamar, para que os eunucos fossem chamar lá a sua rainha, né? Em nome do Senhor Jesus. Só que ela não atendeu o pedido do rei. Imagina, né? Em nome do Senhor Jesus, naquela época, né? Era uma grande afronta, né, em nome do Senhor Jesus, recusar, porque recusar é um pedido do rei, né? Ele era, na verdade, não era um convite, né? Era uma convocação. Então aquilo caiu como uma afronta para o rei. Ele ficou envergonhado perante os seus convidados, né, em nome do Senhor Jesus, e pediu conselhos ali. A ira tomou conta dele naquele momento, e ele pediu conselhos ali em nome do Senhor Jesus aos seus conselheiros ali, que eram sábios, né? Que aconselharam ele a fazer esse decreto, né, no qual a rainha Vasti, ou Vashti, né, seria destituída aí do título de rainha, e iria ser substituída por outra, né, que viesse a obedecer ao rei, a ser submissa aí ao rei, em nome do Senhor Jesus, né, viesse a obedecer ele, né. Então foi dado ali um decreto de que ela não poderia mais, estava proibida de se apresentar ao rei. Foi dado um decreto de que todas as esposas, né, porque senão ia acabar, se ele não tivesse tomado uma atitude, então ia acabar virando, vamos dizer assim, uma bagunça, né? As esposas não iam mais respeitar os maridos, não iam respeitar mais o rei, ia faltar aí com respeito. Então eles tiveram que tomar essa atitude drástica e substituíram aí em nome do Senhor Jesus por outra rainha, mas aí eu falo para vocês, meus irmãos, tudo é uma permissão de Deus. Deus permitiu essa situação porque precisava acontecer, né? Então, às vezes a gente não entende, né, o trabalhar de Deus, né? Muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Então, foi tudo uma permissão do Senhor para que tivesse, né, Esther, né, ali uma oportunidade ali em nome do Senhor Jesus, que a gente vai estar vendo aí nos próximos capítulos, é a oportunidade de poder fazer algo ali pelo seu povo, né, em nome do Senhor Jesus. Então, aconteceu que ali o seu tio, que era como se fosse um pai, né, o que criou Esther, em nome do Senhor Jesus, foi rapidamente ali, né, contar para ela a situação, que o rei estava ali à escolha de uma nova rainha para substituir devido aos acontecimentos, né, devido, né, o que aconteceu com a Vashti, né, com a rainha Vashti.
E aí o que aconteceu? Ele pediu para que Esther, né, que ele viu ali uma grande oportunidade de Esther poder fazer algo pelo seu povo, né, pelos judeus, né, em nome do Senhor Jesus. E ali ele falou com ela, né, traçou ali um plano com ela para ela se apresentar, né, aí ao rei, em nome do Senhor Jesus, porque ele tinha certeza da beleza dela, porque ela era muito bela. Esther tinha uma beleza natural e, acima de tudo, tinha o brilho do Espírito Santo, né? Então, é uma beleza, né, incomparável aí, em nome do Senhor Jesus. Então, eles prepararam tudo, né, em nome do Senhor Jesus, para poder ela ir lá se apresentar ao rei, né? Que é o que a gente vai estar vendo aí no capítulo 2. Então, se você tá aí, em nome do Senhor Jesus, gostando aí dessa história de Esther, que é uma história abençoada, poderosa, que vai nos ensinar muito, né, nos trazer muito encorajamento, né, e muita esperança aí, em nome do Senhor Jesus, para a gente aplicar nos nossos dias, né, em nome do Senhor Jesus. Então você fica comigo aí, em nome do Senhor Jesus, acompanha a gente aí no canal, que eu vou estar aí para vocês trazendo também amanhã, em nome do Senhor Jesus, o capítulo 2, né, dando continuidade a esse estudo abençoado aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, né? Deixa aí aquele like em nome do Senhor Jesus. Amém? Ô, glórias, é forte, meus irmãos.